Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado teu nome, Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer a todos que eu senti no meu coração, já faz tempo, de gravar esse áudio. E eu quero deixar para os irmãos uma palavra que está em Hebreus 11, que tem muito a ver com tudo que eu vou falar, sabe, neste momento. Contar um pouquinho da minha história, da minha experiência com Deus, para que venha aumentar a fé dos irmãos, venha aumentar a fé. Às vezes você está achando que não vai acontecer, que não vai alcançar, que o meu testemunho nessa hora, nessa tarde, nesse momento que você está ouvindo, venha para te fortalecer. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, eu vou ler só apenas um versículo e eu creio que o resto o Senhor vai fazer, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. A nossa fé ela é bem assim, é algo que a gente não vê, é algo que a gente muitas vezes não toca, é algo que muitas vezes a gente ainda não teve, mas a gente tem uma fé inabalável, uma fé em Deus, uma fé que há de acontecer, E eu quero dizer para os irmãos que o testemunho que eu vou contar, que faz parte de mim, faz parte do que Deus tem feito na minha vida, fala muito sobre isso, sobre a gente ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente pode não ter nada, mas se a gente tem fé, como a Bíblia diz, como um grão de mostarda, sabe, tem aquela esperança de que algo vai acontecer, a gente se foca nisso, se foca em Deus, que é a nossa esperança viva, a gente acaba alcançando muitas coisas, além do que nós pedimos, além do que nós almejamos. E o meu maior sonho, o meu maior desejo, a minha maior vontade, nesses anos de caminhada, era que Deus salvasse a vida do meu marido, que Deus fizesse a obra na vida dele, E para começar, eu conheci meu marido, eu tinha 16 anos, E eu conheci ele, 3 meses depois a gente foi morar junto. E eu não conhecia Jesus, Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, eu era católica, Não praticante, mas eu era católica. E nunca nem imaginava como é que era um culto, Mas de tanto ouvir, de tanto ter experiências de pessoas que eram, evangélicos, que eram crentes, que deveriam ser exemplos, eu não tive esse exemplo. Eu tive pessoas que faziam parte da minha família, que conheciam a Jesus, mas que não transmitiam esse Jesus, que viviam uma vida de qualquer jeito, sabe? Mudaram as vestes, mas as línguas, o linguajar ainda continuou o mesmo, ainda continuou, amaldiçoando, e aquilo me irritava. E eu sempre dizia, eu detesto crente, eu não gosto de crente. Mas não porque eu não gostava de crente, é porque eu tinha essas imagens de crente. Então eu dizia, se for para ser assim, eu não quero. E quando eu casei com meu marido, logo eu conheci, 2 amigas, a Janete e a Cíntia. E elas iam numa igreja evangélica e elas me convidaram. E elas falaram, a gente está indo lá fazer campanha, vamos fazer campanha. Aí eu fui, na curiosidade, não sabia como é que era isso, achava que era que nem a igreja católica, Vamos lá, vamos orar pro santo, E quando eu cheguei lá, eu me deparei com algo totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Uma igreja simples, pessoas simples, o jeito de cultuar diferente, da igreja que eu costumava ir. E aquilo foi me despertando algo, assim, sabe? Os louvores, porque eram louvores da harpa, eram corinhos, eram coisas assim bem simples, mas sabe aquilo que toca o coração? E eu comecei a me interessar,
né? Comecei a ir a fazer minhas campanhas, né? Sem conhecer mesmo a Jesus, sem ter mudança nenhuma, né? Mas comecei a ter sede, a ter interesse de saber o que era esse Deus aí que eles falavam, né? E aí eu tive a minha primeira filha, com 17 anos. E naquele ano que eu tive ela, assim, Deus já começou a transformar algo dentro de mim. Porque quando a gente se torna mãe, a gente quer dar algo melhor para os nossos filhos, né? E eu não tive isso, né? Eu perdi meu pai com 4 anos de idade, a minha mãe ficou viúva muito nova, né? Ficou com eu e mais 2 irmãos. Então, assim, foi uma vida bem difícil. A gente foi criado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho com a minha avó, um pouquinho com a minha mãe, com os meus tios, né? E então eu não tive esse exemplo, assim, de família, sabe? E eu sempre sonhei, assim, sempre tive esse sonho, esse desejo no meu coração e sempre falei pro Senhor que quando eu casasse eu queria ter uma família, eu queria ter, né, o meu esposo, né, para ser pai dos meus filhos, né, e eu queria ter uma vida diferente. Eu sempre dizia assim que eu não queria trair, porque eu via traições, né, nos casamentos que eu via, que eu não queria, né, que eu queria uma pessoa que me acompanhasse, que não fosse rude comigo, que me sustentasse, que me ajudasse, né, que fosse um pai mesmo presente. E graças a Deus isso meu marido sempre foi. Só que quando eu comecei a ir para a igreja, o meu maior desejo era que ele se convertesse também. Porque eu queria que ele sentisse isso também, né? Só que eu não entendia também. Hoje eu entendo que Deus teve um processo comigo, né? E por isso que hoje eu entendo por que eu tive que passar por tudo, né? E com 17 anos eu aceitei Jesus pela primeira vez, né? Nessa igrejinha que eu ia, que era uma igrejinha bem tradicional, né? Bem disciplina humana, né? Vestes, cabelo, bem assim. E eu aceitei a Jesus ali, né? E agradeço a Deus. Eu sempre digo a Deus que eu não consigo mais ver a minha vida sem Ele. Mas eu consigo olhar para trás e ver da onde eu vim, sabe? E eu comecei a ir nessa igreja, comecei a ficar firme. E começou a vir desejo de me batizar, de fazer a obra do Senhor, de louvar o nome do Senhor, que foi um dos primeiros dons que eu pedi para o Senhor, que o Senhor me usasse no dom de louvor, porque eu sempre gostei de música, né? A primeira vez que eu aceitei Jesus nessa igreja, eles dão um presente para a pessoa que aceita o Senhor Jesus, e eles me deram um disco, eu nunca me esqueço, era um hino assim bem bonito, bem antigo, né? Até depois eu peguei e abençoei, né? Dei para uma pessoa que eu gosto muito também, esse disco que ela gostava, que eu botava para ouvir, aí eu dei para ela. E aquilo ali foi despertando um desejo de louvar o nome do Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. E eu sabia que aquilo ali o Senhor queria me usar. E depois de aceitar Jesus, né? Foi um processo bem longo até eu me desfazer do velho eu, até eu entender que não era só as vestes que eu tinha que mudar, mas sim que eu tinha que mudar de dentro para fora. Foi um processo assim bem longo, sabe? Mas eu continuei indo, continuei buscando, hora firme, hora fraca, hora ficava tempo sem ir para a igreja, aí sentia aquele desejo de novo de voltar para a igreja, voltava. Foi assim, ó, foi por mais de 10 anos, foi esse processo, assim, sabe? De estar firme, de daqui a pouquinho, desistir de tudo, sabe? Meu desejo era me casar, meu esposo sempre tinha, né, um pé atrás com casamento. Meu sonho era me batizar, porque eu queria descer as águas, eu queria participar da ceia, eu queria participar do corpo de Cristo, eu queria fazer a obra do Senhor, queria, né, louvar, né, já louvava, né, muitas vezes já louvava o nome do Senhor, porque já me permitiam. Mas eu tinha que ter algo a mais em mim, eu precisava de uma entrega a mais, sabe? Eu precisava viver verdadeiramente para Deus, né? E foram muitos anos assim de luta para que o meu esposo viesse para Jesus, né? Mas eu queria que ele viesse na marra, eu queria que ele fizesse do meu jeito, sabe? E tudo isso o Senhor foi me ensinando que não era como eu queria, que era como o Senhor, que quem trabalha na gente não é nós mesmos, é o próprio Senhor. Não tem como alguém impor algo para ti. Em muitas igrejas que eu congreguei,
eu mudava assim a minha veste, porque tinha que vestir assim, tinha que andar assim, mas eu acabava mudando só o exterior. E o interior continuava o mesmo, eu continuava aquela pessoa arrogante, aquela pessoa duvidosa, aquela pessoa que não transparecia para aqueles que estão ao meu redor a diferença, né, no falar, no agir. Eu acabava assim, até o meu marido mesmo muitas vezes falava que para ser crente que nem eu, ele não queria, porque não adiantava só mudar a roupa se não mudasse o jeito de ser. E eu não entendia isso, eu achava que não, eu estava certa e ele estava errado. E por muitos anos foi assim. E até que um dia, né, eu decidi que eu queria me batizar, eu queria fazer a obra do Senhor, e eu me batizei, né, numa igrejinha, né, comecei a fazer a obra do Senhor. Só que aquele ano teve um algo assim dentro de mim que eu fiquei chateada com aquilo que eu estava vivendo, porque eu estava vivendo um evangelho falso, né? Eu queria que meu marido fosse para a igreja, mas eu não estava mudando, né? E a gente teve um desentendimento, a gente ficou uns 2 meses assim afastado e eu não queria mais saber nada de Deus. Se for para mim ser assim, eu não quero. E eu acabei, né, tendo esse distanciamento com meu marido, só que lá no fundo eu sabia que tinha algo dentro de mim que não estava certo. E eu acabei, né, buscando nos pés do Senhor, acabei, né, me entregando verdadeiramente aos pés do Senhor, falando pro Senhor, Senhor, dessa vez eu quero ser diferente, eu não quero ser mais aquela mulher que fala uma coisa, mas não vive, eu quero algo diferente, eu preciso disso, né? E a gente acabou se entendendo, eu e meu marido, a gente acabou falando, né? Ele acabou falando pra mim que não gostava que eu ia na igreja porque eu mudava o meu jeito de vestir, eu mudava o meu jeito, mas eu continuava a mesma, que isso ele não aceitava mais. E eu acabei ficando na minha, sabe? Aceitei tudo, eu não quero mais. Ele falou, eu não quero mais que tu vá para a igreja, porque isso não tem dado certo. E eu acabei assim por um momento aceitando, mas dentro de mim tinha uma sede, tinha algo assim que eu precisava, né? E eu acabei indo escondida na igreja, né? Por muitas vezes acabei indo escondida na igreja para ele não, né? Pra gente não ter essas brigas, não, né? Eu acabei fazendo assim, indo escondido durante o dia. Às vezes quando ele fazia hora extra, eu ia numa igrejinha pertinho de casa. E ali eu comecei a pedir para Deus, Deus, eu quero te servir, mas eu quero te servir verdadeiramente. Não importa o ministério, a igreja, eu quero que o Senhor me mostre. E comecei a buscar, fui visitar outras igrejas, né? Fui visitar e senti assim aquela que tocasse no meu coração. Aí comecei a congregar numa igreja, né? E comecei a ver o evangelho com outro pensamento, né? E comecei a entender que era através do amor que eu ia ganhar ele para Jesus, que o Senhor queria eu na obra, que era para mim me entregar verdadeiramente a ele, confiar nele, que ele ia fazer a obra na vida do meu esposo, né? E eu acabei falando para ele, né? Teve uma noite que a gente namorou e no final assim eu chorei muito. E ele viu que eu tava diferente. E ele me perguntou o porquê que eu tava chorando. Aí eu peguei e expliquei. Porque eu tô indo na igreja, né? E eu escutei uma palavra e o irmão disse que o casal, ele tem que ter como um acordo, né? Que se o homem não busca e a mulher busca, que a mulher vai santificar o marido. E tentei explicar assim pra ele. E eu falei pra ele, eu posso ficar sem você, mas sem Deus eu não quero masticar. Se você me aceitar assim, aí ele disse, não, tu podes ir para a igreja fazer isso. Eu só não quero que tu mude exterior, porque tu vai para a igreja, tu deixa cabelo crescer, tu usa saia lá no pé, mas tu continua a mesma, sabe? Deus, eu creio que Deus usou ele assim para dizer assim, poxa, tem que mudar de dentro para fora, tem que ter algo diferente dentro de ti. E eu comecei a ir nessa igreja e comecei a aprender, a ver que tinha que ganhar ele no amor. Meu marido, ele era uma pessoa boa, trabalhador, ele sempre foi trabalhador, só que ele tinha um problema de bebida, né? Que ele bebia, ele gostava de farrear com os amigos, sabe? Bar, ele gostava de
esses lugares, tocar violão, né? E muitas vezes deixava nós, como família, para fazer isso. E isso me entristecia, isso me deixava triste. Mas cada vez que eu ia falar, eu acabava, né, sendo grossa, eu acabava falando de um jeito que eu creio que afastava ele cada vez mais. E meu marido, desde os 13 anos, 14 anos, fumava cigarro. Então, assim, ele achava que ele não era digno de estar na igreja por causa disso, porque ele fumava, porque ele bebia, porque tinha esses vícios. Mas eu comecei a buscar em Deus e a dizer para o Senhor: Senhor, eu só quero que o Senhor salve ele, eu só quero que o Senhor mostre para ele, né, que muitas vezes ele saía e voltava, às vezes bêbado, não sabia nem como entrava em casa, com carro, com moto, quantas vezes ele chegava todo estrupilado, e aquilo eu não queria. Eu dizia: Senhor, eu não quero isso. Eu não tive meu pai do meu lado, eu quero que os meus filhos estejam o pai deles do lado deles, que eles cresçam com essa imagem, né, porque faz falta um pai, né, na minha vida fez falta. Eu não queria que fizesse isso na vida dos meus filhos. E comecei a buscar em Deus, comecei a fazer a obra do Senhor. O Senhor começou a me ungir para as coisas, né? Me separar para as coisas. E eu comecei a fazer para o Senhor, né? E botei ele na mão de Deus. Eu disse: Senhor, só faz o teu querer e a tua vontade na vida dele. E passou-se anos, foram anos, né? Foram mais de 15 anos nessa luta de eu me firmar, de eu buscar por ele, buscar pela minha casa. E para a honra e a glória do Senhor, quando foi em 2015, no comecinho de 2015, e Deus sempre falava assim: filha, descansa teu coração que eu vou te honrar. Descansa teu coração, só me louva, só me adora que eu vou te honrar. E a gente teve um culto, né? Se eu não me engano, foi um culto de círculo de oração. Eu sei que foi o meu pastor que pregou. E nesse dia foi feito o apelo, né? O pastor fez o apelo e ele aceitou Jesus. E Deus sempre falava para mim: eu vou te honrar. E Deus me honrou, né? Ele aceitou Jesus. Só que todo mundo ficou feliz, tudo, mas sabe, meu coração ainda tinha, sabe, uma coisa assim: ai, será? Né? Porque outras vezes ele tinha aceitado Jesus e eu achava que, será que ele vai ficar firme? Será, né? Mas eu disse: Senhor, faz o teu querer e faz a tua vontade na vida dele. A única coisa que eu desejo é a salvação dele. E eu achava assim que ia demorar, sabe? Como demorou na minha vida, até ele se firmar, até ele querer se batizar, até, né? E ele aceitou Jesus. Logo a gente veio congregar com o nosso pastor, que a gente está congregando até hoje. Porque ele foi congregar na Murta e era mais perto da nossa casa. E o meu marido falou: eu só vou congregar se for com o pastor Renato, que é o nosso pastor hoje, né? E eu disse para ele: amém. E passei um processo, né, de ter que explicar para todo mundo, que abri mão de muitas coisas porque eu queria congregar onde meu marido sentiu o coração de congregar. E assim foi um processo bem longo que não vem ao caso, porque é algo que eu tive que passar, né? Hoje eu entendo que foi para um bem maior, porque hoje eu entendo que quando a palavra diz que para ganhar a gente tem que perder, e muitas coisas a gente tem que perder, a gente tem que abrir mão, né? E foi um processo assim meio dolorido, mas para honra e a glória do Senhor estamos aqui, né? E ele aceitou Jesus no começo do ano. Quando a gente foi congregar ali já era mês de maio, junho, e ele falava assim: eu aceitei Jesus, eu vou congregar, todo domingo ele ia no culto, mas eu não quero fazer nada igual tu faz, eu não quero, sabe? Porque eu era misturada em tudo, desde louvor, desde limpar a igreja, desde de fazer oferta, eu amo a obra do Senhor, eu gosto de tudo um pouco. E ele dizia: eu não quero ser que nem tu, eu quero só ir na igreja. E eu amém, fiquei quieta, não falei nada. Só que ele sempre gostou de tocar violão. E na igrejinha que a gente começou a congregar, precisava disso, né? Tinha um irmão lá que tocava violão, mas aí depois passou-se um tempo, ele saiu da nossa igreja e ele começou a tocar violão. Começou a tocar violão e aí a gente começou a tocar, né, na banda da igreja. E ele foi se aperfeiçoando, ele não sabia louvor nenhum, ele não conhecia, né, louvor nenhum, mas todo dia chegava a hora do almoço, ele tirava um tempinho e ia ensaiar um hino. Tirava um tempinho e ensaiar um hino. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele sabe muitos hinos. Mas assim, no começo assim foi bem difícil assim para ele,
mas eu glorificava a Deus em tudo, porque eu via o Senhor trabalhando. Aí ele dizia, eu não vou fazer tal coisa. Eu não vou pregar. E quando eu via, eu ficava calada, eu só dizia, Senhor, faz a tua vontade. E logo ele estava com desejo de pregar. E logo ele estava com desejo de fazer a obra do Senhor. Logo a gente foi colocado como líder, né, de jovens. Ele aceitou também. E aquilo Deus foi trabalhando no coração dele, que hoje ele é assim que nem eu. Ele gosta de estar, né, interagindo em tudo quanto é as coisas da igreja, né? A gente é um corpo, ele diz, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado, né, com o que os outros membros estão fazendo. E assim, eu quero dizer para vocês, amados, que eu senti no coração de falar isso porque é algo que Deus tem feito na minha casa. E em seguida que ele se batizou, eu nunca me esqueço que ele dizia assim, a minha filha veio e disse, mãe, eu quero me batizar. Eu disse, não, se o teu pai se batizar, dá o nome para se batizar, tu vai. Ele foi e se batizou. E quando ele se batizou, ele fumava, ele bebia e ele rompeu isso. Ele fez um propósito com Deus e depois que ele se batizou, há 5 anos atrás, dia 5 de julho, que ele se batizou, 5 de julho de 2015, ele diz que ele fez um propósito com Deus, e Deus foi libertando, foi tirando, e para a honra e a glória do Senhor, meses depois ele já estava tocando na igreja, meses depois ele já estava fazendo uma oferta, meses depois ele já estava sendo dizimista, porque era uma pessoa assim, não que ele era duro de coração, né, para abençoar, que a gente sempre teve esse coração abençoador, mas ele tinha as dúvidas dele, mas Deus foi tirando todas as dúvidas e hoje ele é dizimista, ofertante, ele é trabalhador na obra do Senhor. Aonde ele tá falando de Jesus. Eu digo para ele que eu me orgulho muito porque às vezes eu não tenho essa eloquência, essa ousadia no falar assim de Jesus. Não que eu tenha vergonha, porque eu não tenho vergonha do Deus que eu sirvo. Hoje eu entendo isso. No princípio da minha caminhada eu tinha muita vergonha, mas hoje eu não tenho. Hoje, aonde eu vou, eu quero mesmo dizer que eu sou evangélica. Aqueles que me amam, que me conhecem, sabem que eu sou assim, né? Há muitos que eu ainda preciso alcançar, né? Na minha família, na minha parentela. Mas eu sei que esse testemunho, assim, é breve, porque eu encurtei muita coisa, muitas experiências eu tive com o Senhor na minha caminhada. Na minha caminhada, o Senhor não nos deixou faltar nada. Mesmo em dias que eu não queria ir para a igreja, em dias que eu estava com vontade de desistir de tudo, Deus usava às vezes os meus filhos para me fortalecer. Vamos, porque Deus vai salvar o pai. Mãe, quantas vezes a minha filha mais velha dizia, não mãe, eu creio que Deus vai salvar ele, vamos. E eu louvava com ela, louvava com a mais nova. O meu filho do meio também, ele era muito, né, de ir na igreja. Hoje ele está paradinho, mas eu creio que o Senhor está trabalhando no coração dele. Mas assim, eu senti no coração de falar, a gente está tendo um culto toda quarta-feira pelo WhatsApp, desde que começou a quarentena. A missionária, a irmã Alessandra, que é da nossa igreja, né? Eu sou da igreja Deus de Aliança, fazem 5 anos, para a honra e a glória do Senhor. Esse mês vai fazer 5 anos que nós estamos congregando com o pastor Renato, né? Nós congregamos 4 anos na Deus de Aliança e 1 ano a gente congregou na outra igreja que a gente estava junto. E estamos juntos até hoje para a glória do Senhor. A gente tem aprendido muito, sabe? Deus tem transformado a vida do meu marido de uma forma sobrenatural. Hoje mesmo a gente comentou na mesa e eu glorifico a Deus, porque eu vejo Deus na vida dele. Um homem que bebia, que fumava, sabe? Que tinha uma boca torpe, que falava umas coisas que muitas vezes me entristecia. Hoje ele só fala de Jesus. Ele, onde ele pode, ele tá falando de Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo. Glorifico a Deus pelo que ele tem feito nesses últimos anos. Nessa quarentena, o Senhor tem falado muito com a minha família, tem unido muito a minha vida, a vida dos meus filhos. Tem abençoado a vida da minha filha mais velha, né, que hoje já é casada, já tem os seus filhinhos. Tem abençoado, Senhor, a vida do meu filho, que ainda está se encontrando em Ti, Senhor Jesus, eu creio. Tem abençoado a vida da minha filha mais nova, que hoje é uma levita do Senhor, que louva o Senhor junto conosco, né, na banda, Senhor, a igreja que nós congregamos. Eu louvo a Deus por tudo, irmãos. E quando eu li essa palavra,
no começo, falando sobre a fé, que a fé é o firme fundamento. Amados, no começo da minha caminhada eu não tinha nada se não for a fé. Sabe, foi lançada uma semente no meu coração e eu louvo a Deus pelas vidas, né, da irmã Janete e da Cíntia que me apresentaram esse caminho, Jesus, que talvez elas não saibam, mas elas foram, né, as que me apontaram Cristo, e eu sempre oro, intercedo pela vida delas, pela família delas, porque eu sei que elas foram canal de bênção na minha vida. Eu louvo a Deus porque o Senhor esteve comigo nessa caminhada, né? Tem estado comigo até hoje, até o meu marido se converteu, o Senhor me ajudou. Teve dias que eu não tinha força, o Senhor me dava. Teve dias que eu não conseguia e Deus usava as pessoas que estavam ao meu redor. Muitas vezes o meu secreto com Deus, na madrugada, no silêncio, em tudo que eu fazia, eu chorava aos pés do Senhor. Em tudo que eu colocava a mão na obra do Senhor, eu fazia mesmo com amor, com dedicação, como a palavra de Deus fala, que a gente tem que fazer como se fosse para Deus, e eu sempre tive isso no meu coração, que eu sempre estava fazendo para Deus, não para o homem. Hoje eu entendo isso, que mesmo na minha debilidade, mesmo eu não entendendo hoje como eu entendo o Evangelho, como eu entendo que o Senhor está me ensinando, aleluia, verdadeiramente seguir a Ele, hoje eu entendo que verdadeiramente a minha fé, ela vem de Cristo. A minha fé, ela vem dessa sementinha que foi germinada no meu coração, de apresentar um Deus grande, um Deus poderoso, aonde nunca na minha vida eu ia imaginar que o Senhor ia me colocar onde Ele tem me colocado. Aleluia. Aonde Ele tem me implantado. Porque em todas as oportunidades a gente tem falado de Jesus. E nesse culto que a gente está fazendo durante a quarentena pelo WhatsApp com as irmãs, a gente tem lançado falar sobre o testemunho, porque o testemunho ele edifica, o testemunho ele edifica a vida daquele que às vezes está passando por situações até piores do que a sua, mas ele vê uma fé inabalável em você através do testemunho, que mesmo quando você não merece, o Senhor está contigo. E o Senhor me impulsionou, tem me impulsionado já faz dias a gravar e a falar um pouquinho sobre o meu testemunho, sobre o que Deus tem feito na minha vida e na vida do meu esposo. A minha casa tem sido restaurada todos os dias, o meu casamento tem sido restaurado todos os dias eu tenho visto o Senhor na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho visto Deus nessa quarentena, sabe, em tudo que está acontecendo, sabe, a mídia tem falado tantas coisas, mas eu tenho visto Deus, porque Deus é sobre tudo, não tenho dúvidas de que tudo está no controle de Deus, que o Senhor já tem a cura para essa doença, que o Senhor já tem a solução para este problema, mas que a gente está caminhando para o fim, que a Bíblia tem nos falado, e eu tenho visto isso, que nós estamos caminhando para o fim, que as coisas estão se cumprindo, a palavra do Senhor está se cumprindo, e o que nos resta é a fé de que nós iremos alcançar a vitória eterna, que é a vitória com Deus, a vitória no céu. Aleluia! É o que eu tenho visto nesses dias, que nós temos que continuar de fé em fé, de glória em glória, como a Bíblia diz, permanecer firmes no dia mau, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele possa nos recolher nos braços dEle. É o que nós temos que crer, é o que eu tenho depositado nesses dias, a minha fé no Senhor. Sim, a gente passa por atribulações, a gente fica triste com as situações que estão ao nosso redor, mas o meu coração tem descansado no Senhor, o meu coração tem tido uma paz que excede todo entendimento, que às vezes eu digo, Senhor, eu não sei como, mas é o Senhor que tem feito. O Senhor tem abrido portas onde não tem feito sobrenatural na minha vida, e eu creio que é na tua vida também. E se você está vendo esse vídeo, eu creio que é algo para Deus motivar o teu coração, motivar a tua fé a não desistir.
O meu sonho era ver o meu esposo na presença do Senhor. O meu sonho era ver a minha casa na presença do Senhor. O meu sonho era poder alcançar lugares altos em Cristo. E eu estou vivendo isso nesses últimos dias. E eu tinha que compartilhar isso. Compartilhar do amor de Deus. Compartilhar do que Deus tem compartilhado comigo. Sabe? Sabendo que nós estamos, Senhor, chegando, né, no fim. Sabe? Combatendo um bom combate e alcançando a carreira. É isso que nós temos que fazer, como o servo Paulo fez até o fim. Sabe? Combater um bom combate. Combater um bom combate não é vencer sempre, mas é nunca desistir. É mesmo com aquela pouca fé, com aquela pouca esperança, olhar para o céu e dizer: Deus, a tua graça me basta. É o Senhor que tem me socorrido, é o Senhor que tem me ajudado. E eu quero que os irmãos que estejam ouvindo, aonde chegar, possam confiar no Deus Todo-Poderoso. Não importa, não há impossível para Deus. Eu sou a prova viva disso, não é impossível. Muitos diziam: larga, não tem mais jeito. Muitos que conheciam diziam: esse aí não tem jeito. E hoje eu vejo meu esposo falando do Senhor com uma ousadia, que é só Jesus mesmo para dar, que é só Jesus mesmo para fazer. Eu quero dizer para você: não desista. Não ponha fim na sua vida. A sua vida é preciosa para o Senhor. A sua vida vale mais do que o mundo inteiro, como a palavra de Deus diz. Que não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro. É o que essa quarentena tem ensinado para mim, porque nós estávamos afoitos, querendo ganhar, querendo construir, querendo fazer, e esquecendo do mais importante, que é a nossa alma, é a nossa salvação. Aleluia, ver os nossos na presença do Senhor. É o que o Senhor tem me feito ver. E eu sei que é o que o Senhor tem feito você ver. Olhar para o lado e ver as pessoas precisando de amor, de carinho, muitas vezes a gente não poder fazer. Então que você possa, aleluia, como essa palavra, sabe? Usar a tua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que ainda nós não vimos, nós não apalpamos, mas que nós cremos que vamos ter, que vamos conseguir. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. No Senhor nós podemos todas as coisas, não há impossível para o nosso Deus. E é o que eu quero deixar nessa tarde, nessa hora, neste momento que você está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há sim um motivo para o Senhor poder mover na sua vida e fazer algo sobrenatural, algo que aonde você queria morrer, o Senhor te traz uma vida em abundância, uma vida onde você quer falar dessa vida a muitos. Sabe, não tire a sua vida. Não tire aquilo que não pertence a ti. A sua vida pertence ao Senhor. Não magoe aqueles que estão ao seu redor. Pense muito bem antes de fazer algo. Pense muito